Fala galera, amigos e amigas tricolores, tudo bem? Cara, para quem não me conhece, eu sou o Vago do Sodanense, a gente faz live, né, no YouTube de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. E eu vim fazer esse vídeo aqui no domingo para tocar num assunto que parece que já está resolvido, porém me causou algumas surpresas, né, diante da repercussão. E esse assunto foi o nome do Verratti, né, que ficou ventilado aí por um tempo, até a diretoria rechaçar a contratação. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, né, para essa situação, principalmente a repercussão positiva em torno do nome do Verratti, né? Eu entendo que em 2024 a gente teve, né, algumas situações ali, até pela limitação do nosso futebol ali, pelo fato de estar brigando para não cair, ou ser um perfil do Mano. Vamos ver em 25, ao que tudo indica, ele vai continuar, se vai mudar, se vai melhorar esse futebol apresentado pelo fato do peso da luta contra o rebaixamento ter saído. Mas fato é que a gente recorreu em alguns momentos para um chuveiro na área, bola alçada na área, e a gente não tinha esse jogador que pudesse aproveitar da melhor forma essas situações de ataque que, né, se devia muito, né, por conta de uma falta de inspiração no dia ou uma dificuldade de entrar na zaga adversária e tal. Acabou sendo um recurso muito usado em jogos onde o Fluminense não conseguia construir, né, jogadas de ataque melhores. Então eu acho que por conta dessa situação em 24, acabou que o nome do Verratti ele teve uma aceitação muito grande, até uma alegria, né, no torcedor, ao pensar que o Verratti poderia vestir a camisa do Fluminense. E eu fiquei me perguntando, né, sobre isso. Uma das respostas que eu tive foi por essa carência que a gente teve, né, ao longo desse ano. E uma outra é aquela coisa do fato de a gente ter trazido um Conca, o Conca ter sido campeão aqui, a gente ter trazido um Cano vindo do Vasco, e a gente ter visto no Cano um ídolo que deu a Libertadores, incontestavelmente dos grandes ídolos da torcida. E aí fica aquela sensação, né, de que, tipo, vindo o Verratti seria igual, como se a gente trouxesse qualquer um do Vasco e o filme fosse se repetir, né? Então, a gente não pode achar que trazer o Léo Pelé vai ser uma coisa maravilhosa, tendo em vista que não condiz, né, com o nível do Fluminense, muito menos o que a gente quer para 2025. E o Verratti, cara, me chamou muita atenção, porque uma das coisas que a gente quer para 2025 é não repetir os mesmos erros de 2024, onde a gente viu que se dobrou a aposta, né? A gente já tinha jogadores de mais idade e, consequentemente, não ter tanta intensidade, principalmente para atuar durante os 90 minutos. Jogadores que, além da idade, ainda tinham questões de lesão, dificuldades físicas ali para poder acompanhar. Jogadores que até já renderam recentemente, mas que a cada ano que passa a gente percebe uma queda, né, não só física como técnica também. Então a gente quer fazer uma barca para fazer uma limpa nesses perfis, né, de jogadores, para ter um time mais competitivo, para ter um time mais forte fisicamente, para ter um time com mais intensidade. E muito me chamou a atenção, né? A gente querer fazer essa limpa em um jogador que tem 36 anos de idade, ele faz 37 em outubro, né, de 2025, ter sido tão bem visto, né, pela torcida do Fluminense, pelo menos na bolha, né, da internet, que é onde dá para você perceber algum tipo de repercussão. Aliado a isso, né, a questão da idade para mim já é um fator determinante. A gente tem que fazer algo diferente para 25, a gente não pode cair no mesmo erro de 24, que nós torcedores, até num primeiro momento, tirando uma outra contratação, gostou de algumas que depois a gente viu que não deu certo, que não funcionou. Esse papel, obviamente, é da diretoria, né, do staff, de quem comanda, né, o futebol. Então a gente pode ficar feliz e depois ver que foi uma escolha mal feita e cobrar, mesmo assim, da diretoria, porque tem muita gente lá que recebe, né, para isso, e recebe muito bem para isso, né? Então me preocupa um pouco o fato da gente de ter percebido, né, que foi muito bem aceito esse nome do Verratti, que para mim não fazia nenhum sentido, né? Além da idade,
tem o fato dele ser um protagonista no Vasco. Ele foi um cara ali que posso dizer que foi o principal jogador para o Vasco não cair ano passado e não ter tido tantos problemas com relação a rebaixamento esse ano. Tem alguns nomes ali mais badalados ali, né? Como é o caso do Paê, do Coutinho, mas eu acho que de maneira efetiva o Verratti é o principal jogador, né, do Vasco, conta com uma idolatria, né, do torcedor, é um titular absoluto do time, então eu não vejo nenhum sentido o Verratti vir para o Fluminense para ser só mais um. Não vejo o Verratti aceitando uma reserva para entrar em jogos de maneira pontual. E beleza, podem falar assim, pô, Vago, mas ele podia ser o titular do Fluminense. Porra, aí que me preocupa mais ainda. Aí que eu fico ainda mais preocupado da gente, pô, já tem um Cano que a tendência é ele estar realmente num declínio físico e, consequentemente, técnico. É muito mais fácil o Cano, por mais que melhore, ele ser um jogador que não vai chegar mais no nível que tornou ele ídolo, né, do clube, que fez ele ser o que ele é, né, o que ele representa para o torcedor do Fluminense. Mas vamos torcer para que ainda tenha mais lenha para queimar, mas ao que tudo indica, a gente não vai ver mais aquele Cano artilheiro do mundo, né, o cara que decidia, né, a maioria dos jogos pelo Fluminense, tinha uma quantidade de gols absurda, e a gente estaria dobrando a aposta de novo com um nome como o Verratti, mesmo a gente tendo um Cauã Elias ali, que aí complementa tudo, né? A gente tem jogadores muito novos e inexperientes, né? E jogadores mais velhos que deixam a desejar. Essa mescla ela deu certo em determinado momento, mas diante de 24 a gente pede por toda uma renovação e tal. Então o Verratti vira para ser um titular do Fluminense, o dono da posição, o camisa 9 do time. Pô, me deixa ainda mais preocupado, né? Porque para mim ele vem sob essa condição. Não acho que ele aceitaria bem uma reserva. E, porra, se for para titular, a gente está muito mais caminhando para ser 10º lugar de Campeonato Brasileiro, se nivelando com o Vasco da vida ali, do que mirando, né, os times que disputaram títulos e que conquistaram títulos em 25. Né? Então isso me preocupou demais. Né? Então, me parece, né, no geral, que isso foi uma cavada ali do empresário, não para ele vir para o Fluminense. Me parece que, como o Verratti está no último ano de contrato dele no Vasco, provavelmente eles estão conversando ali uma renovação e tudo leva a crer que deve ter tido algum impasse, né, nessa questão. O Vasco deve ter recusado algum período de contrato, ou valores, né, que possam ter sido colocados à mesa, e o cara fazer esse movimento no Fluminense meio que automaticamente repercute na torcida do Vasco, que faz uma pressão, né, na presidente. Pô, vai perder um jogador para o Fluminense de novo, nossos melhores jogadores e tal, não sei o quê, e acaba forçando o Vasco, né, o Pedrinho, sei lá quem manda no Vasco, de assinar, de repente, algum contrato por conta de uma pressão do torcedor. Então, eu acho que no fim das contas foi isso que aconteceu, mas muito me estranhou, apesar da diretoria já ter rechaçado. Eu não acho que foi por esse motivo, pelo que a gente procurou se informar. O Mário, ou alguém do futebol, ligou para o Vasco perguntando, né, se ele tem contrato ainda em vigor, né, até final de 2025, se o Vasco tinha interesse de negociar. O Vasco disse que não, que tem interesse até de renovar, e parece que houve um respeito, né, com relação a isso. Vamos torcer para que tenham também esse respeito quando se tratar de um jogador do Fluminense, mas parece que foi isso. Parece que não foi por esses motivos que eu citei aqui que fez a diretoria rechaçar a contratação, o que me preocupa. Não ter sido por esses motivos que sua contratação. A torcida do Fluminense ter ficado extremamente animada com esse nome me preocupa demais pelo que está por vir. Quais as contratações que a gente vai fazer. Então, acho que vale a gente criar um pouquinho mais de critério e cuidado quando a gente for apoiar ou cobrar determinada contratação. Muita gente ficou revoltada, né, pela diretoria ter rechaçado o Verratti. Porque depois, cara, que esses caras vierem, ou a mensagem que a torcida passa apoiando o Verratti,
para a diretoria de que, pô, não, beleza, trazer um jogador de 30 e tantos anos. Pô, o Verratti vai fazer 37, cara. Viria o quê? Por 2 anos. A gente iria um cara para 38. É muito provável que o Verratti, a partir do ano que vem, comece também a cair, porque não aguenta, né? Não tem como. O Vasco joga em função dele o jogo todo. O Fluminense iria, para poder ter ele no time titular, que para mim seria um absurdo, teria que jogar em função do Verratti. A gente iria estar se limitando muito mais ao que foi um Vasco do que, né, os times que estão na briga. Então, muito me preocupou. Eu fiz esse vídeo aqui só para a gente poder discutir. De repente, a galera tem uma opinião diferente, tem alguma visão nessa contratação que eu não consegui enxergar, confesso. Fiquei bem preocupado, não só com o frenesi da torcida de gostar da contratação, quanto pelo motivo pelo qual a contratação foi rechaçada pela diretoria, quando, na verdade, para mim, o fato dele ter 37 anos, o fato dele vir para cá, porra, para ser reserva, eu já acho que ele não aceitaria tão bem, para ser titular é inadmissível, né? E o fato de a gente querer fazer uma limpa e ter um elenco mais jovem, um elenco mais forte fisicamente, um elenco que consiga dar intensidade durante os 90 minutos, pô, falar em Verratti, para mim, é brincadeira, é claro, né? Diante dos outros nomes que a gente ouviu, o Verratti talvez seja o melhor, mas eu acho que pela idade dele seria catastrófico, né, se o Fluminense realmente encaminhasse ou avançasse com essa negociação na intenção de trazer o Verratti. Então, independentemente do motivo pelo que se vetou, né, se rechaçou essa contratação, eu fico um pouco aliviado e eu espero que a gente tenha um perfil mais interessante de contratação, que a gente possa ali não só contratar jogadores para esse ano e promover isso que eu estou comentando aqui, como também para ficar, né, para próximos anos, para que a gente possa ter jogadores ali que tenham um tempo de maturação e adaptação e identificação com o clube, como foi, por exemplo, o caso do Ares, né? Então eu vim bater esse papo aqui, né, trazer essa resenha aqui, por mais que a gente já tenha as notícias de que não vai acontecer, para que a gente possa pensar nas próximas, né? Acho que vale a pena a gente ficar atento para a gente não cair no erro de corroborar com contratações como essa, né, que a gente sofreu tanto em 24, então vamos 25 tentar fazer com que as contratações sejam mais condizentes com os times que brigaram por títulos e foram campeões, do que com um jogador de um Vasco de meio de tabela, né? Ninguém aqui quer ficar em 12º lugar de Campeonato Brasileiro ano que vem. A gente quer o reencontro com as glórias, com as taças, que é o que o Fluminense tem que sempre buscar. Beleza? Então, cara, para quem chegou até aqui, eu agradeço, peço para deixar o like, deixa nos comentários aí o que você acha. Pô, Viagem, o Verratti seria um bom nome? Ainda acha que seria um bom nome? Ou não? Faz sentido o que eu falei aqui? Se não fizer, a gente conversa pelos comentários. E, claro, amanhã também a gente vai estar lá no Só da Manhã ao vivo, para quem puder seguir o canal e estar lá com a gente amanhã. Fica o convite, vamos bater esse e todos os outros assuntos que forem pertinentes ao nosso Flusão. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu!